Alexandre de Moraes. Está Alexandre de Moraes, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ao ministro Alexandre de Moraes. Do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes. Durante vários anos ele decidiu quem fala e quem cala. Ele puniu, investigou, censurou, tudo isso apenas com um papel e uma caneta na mão. E não à toa, várias pessoas consideram ele o homem mais poderoso do Brasil. Mas agora o jogo virou. Eu vou revelar hoje o que ninguém quer que você saiba a respeito do Alexandre de Moraes. Esse vídeo ainda não saiu do ar, mas isso pode acontecer literalmente a qualquer momento. Até o final desse vídeo eu vou te revelar muitas coisas que com certeza você não sabia e que vão te deixar com uma pulga atrás da orelha. Afinal, qual é o verdadeiro motivo do Alexandre de Moraes ter se tornado o homem mais poderoso e quem sabe o mais autoritário do Brasil? Quem é a pessoa que verdadeiramente pode estar por trás de tudo isso? E como tanto poder pode estar concentrado na mão de apenas um homem? Afinal, segundo a tese da democracia, o poder deveria estar dividido em 3 pilares. O primeiro seria o poder executivo, responsável pela administração do país, relações internacionais, economia e alguns outros pontos. O poder legislativo, responsável por representar a vontade popular e traduzir isso pelas leis, criando novas regras ou revogando as antigas. E por fim, o poder judiciário, que em tese deveria cuidar que a justiça seja feita e que a Constituição não seja violada. Essa divisão de poderes é feita para evitar que aconteça o que aconteceu, por exemplo, no Império Romano. Naquela época, os imperadores legislavam, executavam e judiciavam. Naquela época, era super comum que o excesso de poder tomasse conta da cabeça do imperador e em pouco tempo ele começava a acreditar que era o próprio Deus na Terra. E para muita gente hoje em dia, esse cenário do Império Romano não é muito diferente do Brasil nos dias de hoje. Mas o que pouca gente sabe é que esse cenário está sendo construído desde muito tempo atrás. 17 de março de 2014. Essa foi a data que a operação mais midiática da história do Brasil foi deflagrada pela Polícia Federal. E é claro, eu tô falando da Operação Lava Jato. Tudo começou com uma suspeita da polícia sobre lavagem de dinheiro envolvendo postos de gasolina e Lava Jato. E claro, é daí que vem a origem do nome da operação. O que a princípio era apenas mais um caso de crime fiscal envolvendo o empresário Alberto Youssef, que já era um velho conhecido da polícia, na verdade acabou se revelando como um grande esquema de corrupção envolvendo obras superfaturadas e muita gente poderosa. E segundo as investigações, o esquema funcionava da seguinte forma. Naquela época, meados de 2013, alguns funcionários da Petrobras colocados lá por políticos corruptos estavam fraudando contratos e licitações com empreiteiras em troca de propina. A Odebrecht, por exemplo, foi acusada de oferecer bilhões de reais em propina para garantir que receberia as licitações da Petrobras. E para lidar com esse esquema gigantesco de corrupção generalizada, 3 nomes foram protagonistas na caça aos corruptos. Deltan Dallagnol, que coordenou a força-tarefa, colheu provas e montou acusações contra os suspeitos. Sérgio Moro, que era o juiz de primeira instância do caso e julgava os acusados que não tinham direito ao foro privilegiado. E o homem mais importante desse caso, Teori Zavascki, que era ministro do STF e foi relator da Operação Lava Jato. E na verdade, é ele quem realmente importa pra gente nessa história. Teori Zavascki era um ministro implacável. Diferente da maioria dos atuais ministros do Supremo, Teori era discreto, reservado, técnico e com praticamente nenhuma ligação política. Ele era o tipo de homem que não tinha preocupação em agradar a direita e nem agradar a esquerda. Ele só tinha compromisso com uma coisa, com a justiça. Ele não dava entrevistas, não aparecia nos jantares importantes e também não tinha redes sociais. E parece até estranho dizer isso, né? Até porque hoje em dia os nossos ministros são figuras midiáticas que gostam de aparecer, serem protagonistas, muito diferente do que o poder judiciário deveria ser. Afinal, o poder judiciário deveria ser o mais isento dos 3 poderes, para poder aplicar a lei sem nenhum tipo de viés ideológico. Mas no Brasil, nada é como deveria ser. Dos 11 ministros que temos no Supremo Tribunal Federal, nós temos algumas figuras que geram muito debate por causa dos seus históricos profissionais. Flávio Dino foi deputado federal e governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil, além de ter participado do Ministério da Justiça no governo Lula. Por outro lado, Cristiano Zanin foi advogado pessoal do presidente Lula por quase uma década.
década e também participou da anulação das condenações do então agora ex-condenado. E por fim, Dias Toffoli, outro ministro do Supremo, atuou por mais de 8 anos como advogado particular do Partido dos Trabalhadores, antes de ser nomeado ministro do STF. Eu não faço acusação nenhuma, mas a pergunta que fica é: com esse tipo de histórico, você consegue me garantir que as decisões da Suprema Corte são realmente imparciais? Eu não sei e também não tô insinuando nada. O que me importa é que Teori Zavascki era um homem realmente comprometido com a justiça. De 2015 até 2017, Teori Zavascki já tinha mais de 77 delações premiadas envolvendo o caso da Lava Jato. O esquema de corrupção era muito maior do que qualquer um poderia imaginar, e mais de 200 nomes de políticos brasileiros já tinham sido citados no processo. Havia de tudo, de políticos pequenos e regionais até mesmo donos de partidos políticos de relevância nacional. Isso abalou o sistema político como um todo, e na época houve até um áudio vazado de uma delação premiada envolvendo o até então senador Aécio Neves. Nesse áudio ele falava sobre a necessidade de eliminar um certo alguém antes que essa pessoa pudesse fazer mais delações para a polícia. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. O fato é que havia muito mais nomes conhecidos da política brasileira nesse escândalo de corrupção do que poderia se imaginar. E o ministro Teori Zavascki, que era relator do caso, estava ansioso para finalmente trazer justiça para o Brasil. Ele estava tão focado que até mesmo abriu mão das suas próprias férias para poder adiantar o caso. Ele não só estava disposto a condenar os culpados, como também queria mostrar o nome e o rosto de cada um deles para a população brasileira. Até que, coincidentemente, nas vésperas da homologação desses depoimentos, o pior infelizmente aconteceu. Além de ser uma tragédia humana, a morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal num acidente aéreo hoje em Paraty é também uma tragédia política. Na queda do avião, não só a vida de Teori Zavascki foi sepultada, como também vários depoimentos, provas e delações que ele carregava naquele voo e poderia incriminar centenas de políticos de uma só vez, nunca mais foram citados. E é claro que existem alguns fatos que trazem questionamentos sobre a morte de Teori Zavascki até os dias de hoje. O acidente aconteceu pouquíssimos dias antes do que talvez fosse o dia mais importante da Operação Lava Jato. Além disso, o piloto do avião já tinha mais de 7.000 horas de voo e já tinha completado mais de 30 pousos no aeroporto de Paraty. Outro fato que intriga muita gente é que a caixa preta daquele voo supostamente foi achada, mas o áudio e o conteúdo dela nunca foi divulgado para o público. E para finalizar, talvez o ponto mais estranho de todos envolvendo a morte de Teori Zavascki. Adriano Antônio Soares, o delegado da Polícia Federal que abriu o inquérito para investigar a morte do ministro, foi assassinado a tiros em uma boate 2 meses após iniciar as investigações. Bem, eu não posso e nem quero provar nada, mas eu acho que eu tenho o direito de achar tudo isso muito estranho. E menos de 20 dias depois da morte de Teori, Alexandre de Moraes é anunciado como o novo ministro da Suprema Corte. Mas tudo isso era só o começo, e o questionamento popular sobre as verdadeiras intenções de Alexandre de Moraes começou de verdade em 2019, junto com o inquérito das fake news. Na verdade, esse inquérito foi aberto quase que de forma independente pelo próprio STF, para investigar a disseminação de notícias falsas e supostas ameaças à democracia. Vários influenciadores, empresários e políticos começaram a ser investigados nesse inquérito, mas estranhamente a maioria esmagadora deles tinha alguma coisa a ver com o campo ideológico da direita. E é óbvio que muita gente entendeu isso como uma caça às bruxas, como se fosse um tipo de perseguição política. O primeiro resultado expressivo desse inquérito aconteceu em 2021, com a prisão do deputado Daniel Silveira. O deputado foi preso porque postou um vídeo nas suas redes sociais que a Suprema Corte interpretou como ofensivo. E com a prisão de um deputado federal, a guerra estava praticamente declarada. Mas o inquérito foi só o pontapé inicial do que virou a briga entre Alexandre de Moraes, parte da população, e o presidente Jair Bolsonaro. Com um clima já tenso entre o atual ministro e o ex-presidente, as coisas pioraram de verdade em 2022, ano de eleição, e coincidentemente Alexandre de Moraes se tornou presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse cargo, Moraes teve que organizar as eleições e garantir que a Constituição fosse respeitada durante a disputa. Coincidência ou não, durante a presidência de Moraes no TSE nas eleições de 2022, Bolsonaro teve mais de 330 postagens impedidas de irem ao ar pelo tribunal, enquanto o candidato Lula teve apenas 10 postagens restritas pelo mesmo tribunal. Por essas e outras, Bolsonaro começou a insinuar que o poder judiciário pudesse ter interferido no resultado das eleições. E bastou apenas que algumas pessoas questionassem o processo
processo eleitoral brasileiro para Moraes colocar um alvo nas costas de várias pessoas que pudessem ser uma ameaça à democracia. Tudo isso, aliado ao fato de Lula ter voltado à presidência do Brasil depois de 12 anos, culminou no que talvez foi o dia mais tenso da história da política brasileira. Milhares de pessoas invadiram o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso alegando não aceitar o resultado das eleições e exigindo uma ditadura militar. O resultado prático do ato de 8 de janeiro foram mais de 2.000 pessoas presas em flagrante, 350 pessoas condenadas à prisão e mais de 120 pessoas que estão foragidas da justiça até hoje. Mas o rigor com que o STF vem julgando essas pessoas é o que realmente levanta debate sobre a imparcialidade e isenção do viés político na decisão da Suprema Corte. No Brasil acontecem em média 125 homicídios por dia e o tempo médio que um homicida cumpre de pena é de apenas 6 anos. Enquanto isso, a idosa de 67 anos, Maria de Fátima Mendonça, foi condenada pelo STF a 17 anos de prisão em regime fechado. Tudo isso por conta de um vídeo que ela gravou. Eu não sei você, mas pra mim isso parece um pouco desproporcional. Mas nem mesmo as fronteiras do Brasil são capazes de parar o Alexandre de Moraes. Pra ser sincero, as brigas internacionais vêm escalando dia após dia. Mas dessa vez, Alexandre de Moraes está experimentando as consequências do que o presidente americano enxerga como abuso de poder e desrespeito dos direitos humanos. Moraes e a sua esposa agora são alvos da Lei Magnitsky e provavelmente vão sofrer sanções pesadas que devem fazer ele repensar um pouco sobre essa síndrome de protagonismo. Caso contrário, as coisas devem ficar cada vez mais complicadas para o nosso ministro. Mas mais complicado ainda do que a situação do Alexandre de Moraes foi produzir esse vídeo, que infelizmente daqui 10 minutos pode ser que simplesmente não esteja mais no ar. E infelizmente eu não pude contar nem metade do que eu descobri sobre todo esse caso. Mas apesar dessa situação caótica do Brasil, eu te trago uma boa notícia e um convite muito bom. Se você tem interesse sobre política, geopolítica, mercado financeiro, investimentos, criptomoedas, marketing e formas de ganhar dinheiro de um jeito honesto, eu quero te convidar a assinar a nossa newsletter, que é totalmente gratuita. Se inscrevendo nela, você recebe e-mails toda quarta-feira às 8 horas da manhã com um conteúdo exclusivo que eu não posso postar aqui no YouTube, muito menos no Instagram. É conteúdo e informação de qualidade, de graça no seu e-mail todas as semanas. Para isso, você só precisa clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link que está no comentário fixado. E se você tem alguma dúvida, clica no link mesmo assim. Eu tenho certeza, você vai adorar o que está te esperando lá do outro lado. E no mais, eu agradeço a sua atenção, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.